Todas as noites olhamos para o céu, sem nem pensar nos mundos incríveis que estão perto de nós. A Lua, Mercúrio e até mesmo o nosso próprio planeta Terra ainda guardam muitos mistérios. Para desvendar esses mistérios, a humanidade envia ao espaço sondas extremamente complexas, que viajam por anos, através do vazio, apenas para obter algumas fotos e dados científicos. É justamente graças a essas missões que começamos a entender como realmente é o nosso lar cósmico. Mercúrio. Um mundo de calor infernal, frio extremo, atmosfera extremamente rarefeita e crateras enormes. No passado, o pequeno planeta foi ativamente estudado por astrônomos da Assíria, da Grécia Antiga, do Egito, da China, assim como por astrônomos indianos e árabes. Galileu Galilei foi o primeiro a observar Mercúrio através de um telescópio no século XVII, enquanto estudava as fases de Vênus. Após isso, vários cientistas observaram o objeto. Pierre Gassendi, Giovanni Zuppi, John Bevis e Johann Schröter. As pesquisas continuam até hoje. Só que agora sondas terrestres orbitam Mercúrio, coletando informações literalmente aos poucos. E mesmo assim, até o momento, este é o planeta menos estudado do Sistema Solar. Por quê? Vamos tentar entender. Enviar uma sonda para Mercúrio é uma tarefa muito difícil. Por isso, ele foi visitado por apenas 2 sondas, Mariner 10 e Messenger. Atualmente, nenhuma sonda automática terrestre é capaz de voar diretamente até o planeta, sem utilizar manobras gravitacionais em vários estágios. Para entrar em uma órbita altamente elíptica, a sonda precisa desacelerar bruscamente, e para se aproximar da superfície mercuriana, é necessário, ao contrário, acelerar. As transformações de velocidade consomem rios de combustível. Por isso, em toda a história da cosmonáutica não foi possível enviar um grande número de sondas para as proximidades de Mercúrio. Mas aquelas que visitaram a órbita do planeta enviaram para a Terra muitas fotos e dados que ajudam a entender esse mundo estranho. Mariner 10 partiu para Mercúrio em 1973. Curiosamente, esse foi o último aparelho dessa série. Os demais foram renomeados como Voyagers. Pela primeira vez, uma pequena sonda de 500 quilos equipada com painéis solares passou perto do pequeno planeta em março de 1974. A aproximação máxima de Mercúrio foi de cerca de 320 quilômetros. No total, o aparelho fez 3 voltas ao redor do corpo celeste. Apesar de ter permanecido por tão pouco tempo, a sonda enviou muitas imagens para a Terra. Com a ajuda delas, foi feito um mapa de 40% da superfície do planeta. A humanidade viu a cratera Boccaccio de 135 quilômetros com uma torre alta em seu interior. Observou uma região geológica caótica de origem desconhecida, considerada consequência de atividade sísmica e destruição. Uma incrível cratera dentro de outra cratera. Exíodo mais Discovery.
Mariner 10 descobriu pela primeira vez que, em termos de quantidade de crateras, Mercúrio supera até mesmo a Lua. Além das cicatrizes profundas causadas por asteroides, o planeta é coberto por escarpas de até 2 km de altura. A sonda mostrou que quase não há atmosfera, apenas uma fina névoa de hélio. Os dados de temperatura de Mercúrio transmitidos para a Terra por uma sonda do século XX diferem significativamente dos dados atuais. Naquela época, a amplitude variava de mais 180 graus Celsius durante o dia até menos 183 graus à noite. As informações atuais indicam que o dia em Mercúrio é marcado por um calor inacreditável, chegando a mais 500 graus Celsius, enquanto à noite o frio atinge menos 190 graus. Isso significa que no pequeno planeta ocorrem as maiores variações de temperatura de todo o sistema solar. O próximo foi a sonda Messenger, enviada pela NASA em 2004. A nave alcançou seu destino em março de 2011. Ela estava equipada de forma mais avançada do que sua antecessora. Os desenvolvedores tentaram proteger a sonda da atividade solar 11 vezes mais intensa que na órbita terrestre. A espaçonave de 1.000 quilos foi envolvida com um material de isolamento térmico multicamadas e protegida por uma tela de proteção solar. Para dissipar o calor excessivo, foi utilizado um sistema especial de coletores. A sonda estava repleta de diversos equipamentos de pesquisa científica, câmeras para fotografia topográfica e detalhada, espectrômetros que mediam raios X, raios gama e indicadores de partículas de alta energia. No corpo da sonda foi integrado um altímetro e um magnetômetro. Numa noite de janeiro de 2008, após exaustivas manobras e órbitas, a sonda Messenger sobrevoou Mercúrio pela primeira vez. Mas somente em 18 de março de 2011, devido às dificuldades mencionadas acima, a sonda automática entrou em uma órbita altamente elíptica. Para isso foram necessários 6,5 anos. É impressionante, mas as sondas enviadas para Plutão levaram apenas 3 anos para chegar lá. A missão da sonda era sobreviver na superfície do planeta por 2 dias mercurianos. Isso indica que o Messenger deveria orbitar o corpo celeste por quase 1 ano terrestre. Durante o primeiro sobrevoo em 2008, a nave enviou para a Terra imagens valiosas. Pela primeira vez, foi fotografado o lado do planeta nunca antes visto por ninguém. Durante o período da missão até a queda do Messenger em 2015, foram feitas mais de 227 mil fotos de Mercúrio. Em 2010, a sonda fez um retrato de família dos planetas do Sistema Solar. Esse é um tipo de desafio, iniciado pela Voyager em 1990. Além disso, o Messenger registrou a maior cratera de Mercúrio, com 1.550 quilômetros de diâmetro e 3,9 bilhões de anos de idade, a planície Caloris. 11 anos após o lançamento do Cabo Canaveral, o Messenger, tendo esgotado todo o combustível e cumprido sua missão com louvor, caiu em Mercúrio perto da cratera Janacek.
O momento da queda, infelizmente, não foi registrado. Não foi possível por tanto tempo. Mas a principal questão colocada diante dos iniciadores de tais expedições é a possibilidade de colonização do planeta. Esse objetivo é alcançável? No momento, o planeta está sem vida. Existe uma hipótese de que há gelo de água em Mercúrio. De onde ele veio? Dos cometas que periodicamente visitam o corpo celeste. O vapor viaja pela superfície e se deposita no fundo das crateras polares que nunca viram a luz do Sol. Se não levarmos em conta a difícil viagem até Mercúrio, os mesmos métodos usados para a Lua serão aplicados para sua exploração. A presença de recursos valiosos e grandes reservas de energia solar, a gravidade significativa e o núcleo volumoso tornam o planeta um possível posto avançado para os terráqueos do futuro, pelo menos no nível de estações habitáveis. A Terra é o berço da civilização humana. Mas os campos, montanhas, oceanos e o céu azul, aquela visão a qual estamos acostumados da superfície, são um tanto subjetivos. Do espaço, a Terra parece completamente diferente, como comprovam inúmeras fotografias. Por que de repente decidimos falar sobre o nosso próprio planeta? Em primeiro lugar, ela é um corpo celeste como bilhões de outros no universo. E em segundo lugar, no dia 22 de abril, seus habitantes aguardam a celebração do Dia da Terra. O objetivo da data é chamar a atenção da humanidade para a fragilidade e vulnerabilidade do nosso planeta. A Terra é um corpo celeste único, que em alguns aspectos se assemelha aos demais integrantes dos sistemas estelares. É o terceiro planeta a partir do Sol, o maior de todos os objetos do grupo terrestre e o mais esférico entre eles. Como ela é? Sua singularidade está no fato de que a Terra é o único planeta conhecido pela ciência onde a vida surgiu. Nem em Marte, nem em Vênus, nem em Mercúrio, não há florestas fazendo barulho, não há fontes murmurando, não há criaturas inteligentes que se autodenominam humanos, se movendo como grandes formigas. Poucos viram a Terra de fora, apenas alguns sortudos, como os habitantes temporários da Estação Espacial Internacional, conseguiram isso. Na maioria das vezes, sua aparência foi registrada por várias sondas, e não apenas de perto. Como começou essa sessão de fotos que já dura tantos anos? A primeira foto da Terra tirada do espaço no mundo foi feita a bordo do foguete suborbital A4 ou V2. Ela foi lançada do cosmódromo White Sands e após algum tempo atingiu o ponto de apogeu, localizado a 105 quilômetros acima da superfície da Terra. Foi exatamente de lá que, em 24 de outubro de 1946, foi feita uma série de fotos que surpreendeu o mundo inteiro. Depois disso, haveria muitas imagens marcantes, surpreendentes e memoráveis, mas esta ficará para sempre na história como a foto pioneira. Todos sabem que, em 12 de abril de 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin se tornou o primeiro homem a voar para o espaço. Por mais estranho que pareça, o astronauta não filmou nada, apenas descreveu pelo rádio o que via. Por isso, o primeiro cosmonauta a fotografar a Terra foi Alan Shepard, que realizou um voo suborbital no mesmo ano que Yuri Gagarin. Ele tirou uma foto do nosso planeta a uma altitude de mais de 180 quilômetros. Depois, em 6 de agosto de 1961, ações semelhantes foram realizadas por German Titov, o mais jovem cosmonauta soviético. Conheça uma das fotos mais polêmicas que apareceram em 1972, durante o pouso dos astronautas da Apollo 17. Nela, Harrison Schmitt finca a bandeira dos Estados Unidos com o pequeno crescente da distante Terra ao fundo. Durante muitos anos, houve debates sobre se essa foto era encenada ou real. A história julgará os debatedores, mas se olharmos para outras fotos mostrando a Terra e a Lua, não restam dúvidas. Os eventos realmente aconteceram fora do nosso planeta.
Vamos deixar os céticos de lado e olhar para outras fotos, não menos épicas. Uma das fotos mais conhecidas é a Blue Marble. Ela foi tirada em 7 de outubro de 1972 novamente pela tripulação da Apollo 17. Em seguida, a foto logo circulou pelo mundo. Na famosa imagem, a Terra está a uma distância de cerca de 29 mil quilômetros, generosamente iluminada pelo Sol. A próxima foto demonstra claramente a mudança do dia para a noite, o chamado divisor terrestre. O autor da fotografia é um dos astronautas da missão Apollo 11. Essa linha imaginária passa por cada ponto do nosso planeta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Talvez, neste exato momento, ela esteja exatamente sobre a sua cidade. De qual corpo celeste a Terra foi fotografada pela primeira vez, sem contar a Lua? Não é difícil adivinhar. Foi das proximidades do nosso vizinho mais próximo, Marte. A imagem feita pela Voyager 1 em 1977 não tem alta resolução, mas mostra pela primeira vez nosso planeta junto com seu satélite como um mini conglomerado cósmico, que externamente não se diferencia muito dos outros participantes do Sistema Solar. Um espectador curioso pode se indignar. Por que estamos olhando para imagens tão antigas? E os telescópios e sondas modernos, será que eles não registraram nada digno de atenção? Claro, há muitas fotos recentes da Terra. Por exemplo, é bastante ilustrativa a imagem panorâmica do globo terrestre, mostrando a iluminação noturna de diferentes partes do nosso planeta. Essa foto foi tirada em 2016 pelo satélite meteorológico Suomi-NPP. Como pode ver, as espaçonaves estão tirando das pessoas o direito de registrar por si mesmas os cantos acessíveis do universo. A próxima imagem também pertence às câmeras do satélite artificial da Lua, Kaguya. Na foto tirada em 2018, mais uma vez podemos ver a Terra pelos olhos de sua fiel companheira, a Lua. Exatamente 10 anos depois, a sonda Longyan 2, que visitou nosso satélite junto com o retransmissor chinês Chang'e 4, enviou várias fotos da Terra a partir da superfície lunar, entre as quais estava esta. Nela, é visível o forte contraste entre dois mundos opostos, a rocha morta, densamente coberta de regolito, e o planeta vivo e acolhedor. Imagens documentais de que a humanidade dispõe? De jeito nenhum. A sessão de fotos da Terra está apenas começando, considerando quantos planos de lançamento de sondas interplanetárias automáticas a NASA tem anunciado nos últimos anos. Enquanto isso, vamos voltar às imagens já existentes. Não são poucas. Aqui está a primeira imagem. O satélite Discover, que está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto de Lagrange, conseguiu capturar um espetáculo único, a passagem da Lua pelo disco terrestre. A Voyager 1 não é o único que conseguiu capturar a Terra nas proximidades de Marte. O rover Curiosity também registrou a Terra da superfície do planeta vermelho. Isso aconteceu em 2014 a uma distância de aproximadamente 160 milhões de quilômetros. E quanto às fotos do nosso planeta enviadas das proximidades de outros corpos celestes além da Lua e de Marte? Sim, existem essas também, na verdade há mais do que você imagina. Vamos por partes, começando pelo primeiro planeta a partir do Sol. Em 6 de maio de 2010, a sonda Messenger capturou a Terra e a Lua em uma foto a partir da órbita de Mercúrio, que naquele momento estava a uma distância de 183 milhões de quilômetros. Na imagem, ambos os objetos parecem apenas 2 pontos brilhantes. Uma história interessante aconteceu em 2013 com a sonda Cassini. O aparelho filmava vídeos com tanto detalhe e dedicação concentrado em Saturno que a Terra acabou aparecendo acidentalmente no quadro. Claro, a Lua não pode ser vista de uma distância tão grande. Aqui está o resultado intermediário do trabalho da sonda OSIRIS-REx, enviada ao asteroide Bennu, com o objetivo de coletar amostras do solo. Na primeira imagem, a Terra e a Lua podem ser vistas a uma distância de 5 milhões de quilômetros, e na segunda, a mais de 63 milhões de quilômetros. Mas a foto mais distante da Terra, a lendária pálido ponto azul, foi tirada em 14 de fevereiro de 1990, pela Voyager 1, a uma distância de 6,4 bilhões de quilômetros, ou seja, próximo à órbita de Plutão. Uma estrelinha solitária,
apagada e mal visível, que para nós é o único lar, parece perdida e sozinha em meio à escuridão do universo. Sem o que não conseguimos imaginar o céu noturno, qual corpo celeste influencia diretamente muitos processos que acontecem no nosso planeta? Quais países titãs disputam a liderança na exploração da superfície e do interior desse objeto? Claro que você já percebeu que falamos da Lua. A presença desse satélite, assim como sua possível ausência em nosso céu, afeta ou pode afetar globalmente a vida da humanidade. É exatamente por isso que o estudo detalhado do grande objeto mais próximo de nós é uma prioridade. É algo de extrema importância para gigantes como os Estados Unidos e a China. Aqui está presente a velha e boa luta pela supremacia e pelos recursos, dois problemas que perseguem a humanidade durante toda a sua existência na Terra. Mas quem vai vencer essa corrida espacial? Vamos dizer logo, por enquanto a China está na liderança, enquanto a NASA, com seu programa Artemis, segue tristemente na retaguarda. Então a Lua. Como exatamente ela se formou e quando se tornou nossa vizinha? Existem 3 hipóteses principais sobre o surgimento do satélite em nosso céu. A primeira diz que a Lua e a Terra se formaram a partir de uma mesma nuvem protoplanetária. A segunda afirma que a Terra, como um objeto maior, usou sua gravidade para capturar a Lua e forçá-la a girar ao seu redor. Mas a hipótese mais popular, confirmada pelos resultados das amostras do solo e outras pesquisas, é a do grande impacto ou mega impacto. Trata-se de uma antiga colisão da Terra com algum objeto de tamanho semelhante, aproximadamente do tamanho de Marte. Como resultado desse evento catastrófico, a Lua se formou a partir dos destroços. Quais são as novidades do mundo científico que surgiram recentemente e que confirmaram parcialmente a última teoria? Elas estão relacionadas às atividades da China, das sondas chinesas Chang'e. As tarefas atribuídas a elas consistem em estudar a superfície e o interior da Lua, já que o projeto faz parte do Programa Lunar Global da China. Chang'e 3 levou o rover Yutu para a Lua. Chang'e 4 contribuiu para o pouso do rover Yutu 2 na superfície do satélite. Chang'e 5 em 2020 trouxe para a Terra amostras do solo lunar pela primeira vez desde 1976. Já o Chang'e 6, no verão de 2024, realizou algo que nunca teve precedentes. Ele coletou solo do lado oculto da Lua. Na verdade, essa missão teve muitos eventos exclusivos. Por exemplo, o Yutu 2, pela primeira vez na história da exploração espacial, tirou uma foto do lado oculto do nosso satélite a uma curta distância. Como não é possível transmitir sinais diretamente ou enviar dados para a Terra a partir desse hemisfério, já que a Lua está em rotação sincronizada e sempre mostra o mesmo lado para nós, a China se preocupou em resolver esse problema com antecedência. Já em 2018, um satélite retransmissor artificial chamado Kekiao foi colocado no ponto de Lagrange entre a Terra e a Lua. É ele quem atua com sucesso como intermediário e transmite informações valiosas para o Centro de Controle de Voos da sonda chinesa. A propósito, o rover lunar Yutu 2, mesmo em modo de hibernação, teve que suportar as rigorosas temperaturas da noite lunar quando os instrumentos registraram cerca de menos 190 graus Celsius. O aparelho ainda está no lado oculto da Lua e se move por lá de forma extremamente lenta, literalmente tateando, enquanto explora a superfície do nosso satélite. A velocidade de tartaruga se explica pelas características do solo, que são diferentes do lado visível do satélite. Ao mesmo tempo, o veículo lunar se tornou recordista em tempo de operação, já que funcionou na Lua por 340 dias terrestres. O que o aparelho descobriu no lado oculto da Lua? A questão é que a China não tem pressa em compartilhar com o mundo notícias importantes e muito menos grandes revelações. Parcialmente porque não quer ajudar os principais concorrentes na corrida da missão organizada pela NASA chamada Artemis. No entanto, algumas informações ainda acabam vazando para as revistas científicas Science e Nature e, consequentemente, para os portais de mídia. Até o momento, sabe-se que, no lado oculto da Lua,
a sonda chinesa encontrou esferas de vidro anortosíticas incomuns, que provavelmente têm origem em impactos. Foram logo apelidadas de vidro meteorítico. Aparentemente, elas surgiram aqui como resultado de ataques de asteroides, quando a superfície literalmente derreteu, devido à alta temperatura provocada pelos impactos. Além disso, o Yutu-2 detectou olivina e ortopiroxênio, que provavelmente chegaram à superfície vindos do manto da Lua, novamente como resultado do impacto. Os níveis de radiação na superfície do satélite também foram medidos. Aliás, pela primeira vez, descobriu-se que esses parâmetros são quase 2 vezes maiores do que na ISS e 200 vezes maiores do que na superfície da Terra. Também foi realizado um experimento biológico único a bordo do módulo de pouso. Em um recipiente especial havia sementes de batata, canola e outras plantas, além de ovos da mosca das frutas Drosophila. Após a alunissagem, as sementes foram regadas automaticamente. Posteriormente, algumas delas germinaram, o que se tornou uma sensação biológica, pois foi o primeiro caso de germinação de sementes na superfície de outro corpo celeste. Qual descoberta do rover lunar Yutu-2 mais agitou o público? Um objeto estranho que o aparelho avistou em dezembro de 2021, a cerca de 80 metros de distância. Era um objeto de formato cúbico e de finalidade desconhecida, mas isso só parecia de longe. Ao se aproximar, ficou claro que era uma pedra de configuração original, provavelmente desprendida de algo maior e lançada das profundezas da cratera. No momento, Yutu-2 permanece na cratera Von Karman, continuando as observações e entrando periodicamente em hibernação quando chega mais uma noite lunar. Foi assim que a China ficou à frente do resto do mundo e foi a primeira a começar a explorar o lado oculto da Lua, o mais misterioso e inexplorado. O que pode ser dito sobre Chang'e 5? Onde e quando a espaçonave, batizada em homenagem à deusa chinesa da Lua, pousou? Em 1º de dezembro de 2020, a sonda retornável desceu com sucesso em um planalto basáltico com cerca de 2 bilhões de anos, localizado no Oceano das Tempestades. Este é o maior mar lunar no hemisfério visível da Lua. O Oceano das Tempestades tem cerca de 2.500 quilômetros de extensão e uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados. Chang'e 5 não apenas pousou na Lua, mas também coletou mais de 1 quilo de amostras do solo lunar dessa região e as trouxe para a Terra. A cápsula caiu nas estepes selvagens da China, em uma região chamada Mongólia Interior. O que surpreendeu os cientistas com a divulgação parcial dos resultados do estudo do solo lunar? A idade das rochas encontradas no planalto de basalto era de cerca de 2,5 bilhões de anos. Isso não é surpreendente, porque o local é relativamente jovem, mas um fragmento era muito mais antigo. Sua idade é estimada em cerca de 4,2 bilhões. O aparecimento dele aqui continua sendo um mistério. Assim como o fato de que, entre os fragmentos de vidro em forma de pequenas esferas, foram encontrados exemplares muito jovens, cuja idade não ultrapassa 123 milhões de anos, isso contradiz completamente a teoria de que o vulcanismo na Lua cessou há cerca de 2,5 a 2,9 bilhões de anos. Mas por que não vimos erupções vulcânicas durante a observação visual do nosso satélite? Afinal, até mesmo eventos de pequena escala podem ser observados com um telescópio. A resposta para essa pergunta ainda é desconhecida. De qualquer forma, isso coloca em dúvida as atuais concepções sobre a geologia do satélite e exige pesquisas adicionais. Que outras descobertas sensacionais aguardavam a comunidade científica em relação às atividades da missão Chang'e 5, foi encontrado um novo mineral fosfatado, o 6º elemento descoberto pelo ser humano na superfície da Lua. Além disso, cientistas chineses extraíram água das amostras do solo lunar. Isso aconteceu durante o aquecimento do material. Aqui vemos a aplicação prática do conhecimento, por exemplo, na colonização da Lua ou na criação de uma base de apoio por lá. Se de 1 grama do solo lunar é possível obter 76 mililitros de água, então de 1 tonelada já se consegue 76 litros de água, o que seria suficiente para 50 astronautas durante um dia inteiro. Isso muda completamente a percepção sobre a superfície morta do satélite
e torna os planos para sua exploração muito mais realistas. E finalmente, Chang'e 6. Com o que essa sonda conseguiu surpreender a humanidade? Em primeiro lugar, pelo fato de que, pela primeira vez na história, ela trouxe para a Terra 2 quilos de solo do lado oculto da Lua, mais precisamente da cratera Apolo. Além disso, a sonda hasteou na superfície a bandeira nacional da CNSA. Até então não havia nenhum símbolo terrestre nesse local. Baseando-se na experiência da estação automática anterior, Chang'e 6 trouxe amostras de solo para a Terra em 25 de junho de 2024 e novamente para a mesma região, a região autônoma da Mongólia Interior. Os resultados preliminares do estudo das rochas do lado oculto da Lua têm recebido pouca atenção na imprensa científica. Em particular, foi apontado que o solo neste local é mais poroso e solto, além de ter sido encontrado muito plagioclásio na amostra. O mineral é considerado magmático e bastante comum no espaço. Por exemplo, ele foi encontrado no asteroide Itokawa. Outro ponto importante, no solo trazido, há pouquíssimos elementos terras raras, potássio e fósforo, os chamados CRIP. Esse fato diferencia significativamente essa amostra daquelas que foram trazidas pela sonda Chang'e 5 e pelas missões Apollo. Isso é mais uma prova de como os hemisférios visível e oculto da Lua diferem em suas características físicas e geológicas. Vale destacar, de maneira menos óbvia, que essa diferença, assim como a presença de rochas semelhantes às da Terra, pode ser uma evidência indireta da veracidade da teoria do grande impacto. Mas como estão as coisas para os principais concorrentes na corrida espacial entre americanos e chineses? Infelizmente, o programa Artemis não tem tanto sucesso quanto os colegas chineses. Esse programa de pesquisa foi criado em 2017 pelo polêmico político Donald Trump. Até agora, apenas parte da missão Artemis 1 foi concluída com sucesso. A nave não tripulada Orion, lançada do Cabo Kennedy em 2022, permaneceu 25 dias no espaço e, por 3 dias, se moveu na direção oposta à rotação da Lua. Isso é chamado de órbita retrógrada. Já a Artemis 2 e as etapas seguintes dessa missão estão sob grande dúvida. Eles previam um voo tripulado da mesma nave Orion, depois o pouso de astronautas na superfície da Lua e o lançamento da estação lunar Gateway. No entanto, se esse plano algum dia se tornar realidade, os chineses estão muito à frente dos concorrentes neste estágio. E o problema não está apenas na competição banal. A questão é que, se a sonda da República Popular da China conseguir encontrar recursos valiosos na Lua, é bem possível que representantes desse país monopolizem a área explorada do nosso satélite, não permitindo a entrada de mais ninguém. Preocupam especialmente os planos da China de alcançar o polo sul da Lua, onde, segundo previsões de cientistas, pode haver um grande acúmulo de gelo de água. Leia nas entrelinhas, um recurso valioso especialmente no contexto da futura colonização. Os Estados Unidos, por sua vez, têm apenas planos de longo prazo. Até 2030 pousar no polo sul da Lua, até 2031 pousar na Lua com uma tripulação, até 2032 pousar no satélite com a entrega de um cruzador lunar, e assim por diante. Incluindo a missão Artemis 10, que prevê uma estadia prolongada dos astronautas na superfície da Lua até 2035. O que você acha? É possível realizar esses planos ambiciosos? E quem será o primeiro a alcançar esses objetivos, mesmo que parcialmente? Considerando a velocidade com que as tecnologias chinesas avançam, assim como o entusiasmo, até mesmo o fanatismo dos cientistas do país, a resposta para essa pergunta é óbvia. Sem dúvida, não se pode dizer que a NASA está inativa. Estão sendo desenvolvidos coletes anti-radiação, foguetes lançadores, CubeSats, satélites artificiais ultra pequenos da Terra e tipos inovadores de trajes espaciais lunares. Se resumirmos os resultados intermediários da corrida espacial, os Estados Unidos e a China têm agora um objetivo comum. Quem chegará primeiro ao polo sul da Lua? O que há de especial nele? Primeiramente, pela presença de gelo de água. Em segundo lugar, presume-se que lá existam crateras de escuridão eterna, uma espécie de armadilhas onde a matéria permanece nos estágios iniciais de formação do sistema solar. Em terceiro lugar,
Um ponto importante para futuras missões são os hipotéticos picos de luz eterna, pontos na superfície da Lua que permitem recarregar continuamente os equipamentos com energia solar. Por exemplo, durante a noite lunar, já que eles nunca ficam na sombra. A exploração da Lua e a liderança nessa questão, considerando a escala dos grandes participantes envolvidos, vai influenciar o equilíbrio de poder e a geopolítica do planeta Terra? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda restam episódios muito interessantes e espetaculares por vir. Mas, para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like, e continuar a frase "Eu sei". Dessa forma, vocês vão mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal!